Beleza, obrigado aí pela lembrança. Então, aqui nós temos um filtro, né? Obrigado pela lembrança da gravação, né? Aqui nós temos um filtro passa-baixas. O que é o filtro passa-baixas? Ele aqui, ele possui uma banda que passa, né? E aqui você vai ter uma resposta frequência, né? Isso aqui é uma frequência. E aqui você faz uma especificação, né? Permitindo aqui a banda que ele passe, né? Essa frequência aqui é uma frequência que determina que é a banda que ele passa, né? Que ele permite passar. Tá? Essa banda aqui é o que a gente chama de banda de passagem. Aqui, ó. A gente botou como WP. É WP aqui. Banda de passagem. Essa região aqui, né, que a gente chama de stop band, aqui, ó, está escrito stop band, é a banda que não passa. Né? Então, nesse gráfico aqui, né, que é um filtro que a gente chama de filtro passivo, que é muito visto lá em sinais de sistemas, né, a gente tem aqui, ó, um valor zero, que representa, em dB, né, que está em escala de dB, um ganho igual a 1. Ou seja, o sistema aqui permite que o sinal que entre, ele saia praticamente da mesma forma. Então, essa aqui, a gente chama de banda de passagem, né? Ele seria a nossa banda que ele passa. E aqui é a nossa banda que não passa. Ou seja, você vai ver que há uma queda de ganho aqui. Na verdade, uma atenuação, né? Então, isso aqui há uma atenuação. Então, essa região aqui, esse buraco aqui, né? Essa região aqui, ó, vocês estão vendo aqui, seria a nossa banda de passagem. Né? E aqui seria a nossa banda que não passa. A frequência aqui ele é bem menor. Vocês vão ver que aqui tem um ganho, ó. Aqui tem um ganho, ó. Esse ganho a mínimo aqui, ó, significa que o ganho caiu bastante. Enquanto que esse A máximo aqui, ó, é a banda em que o filtro passa. Então, o valor do A máximo é maior do que o valor que esse cara aqui não passa. Então, nosso filtro passa a banda, frequências baixas passam, aqui você tem as frequências baixas, e as frequências mais altas não passam. As frequências mais altas não passam. E existe uma banda que a gente chama de banda de transição, onde eu passo do baixa para o alto. Né? Banda baixa, do baixa para o alto. Tá? Se fôssemos fazer esse filtro aí, né? Esse filtro ele possui, como chamamos, tipo um ripple, né? Esse momento aqui é tipo um ripple. Alguns filtros apresentam essas características, mas outros não. O Butterworth, por exemplo, não possui essa característica. Isso aqui é plano. Isso aqui é plano. Né? A gente vai ver essa característica quando a gente for projetar os filtros. A gente vai ver essa característica muito clara. Então, aqui a gente está falando do filtro passa baixas, né? E no filtro passa altas, é justamente o contrário, né? Olha a diferença do filtro passa baixas, né? A gente tem essa característica aqui, ó. Né? A gente vê aqui. Enquanto que o filtro... Não sei se consigo pegar a caneta aqui. Aqui eu tenho aqui a característica do filtro, ó, passa baixas. Tá? Quando a gente vai falar do filtro passa altas, vocês vão ver que ele faz essa tomada aqui. Ó. Então, essa alta frequência aqui, ó, ela passa. E a baixa frequência não passa. Né? Essa baixa frequência não passa. Então, aqui essa região aqui não passa. Então, a baixa frequência não passa, né? Que você está vendo aqui, essa frequência aqui, essa aqui, no caso. Essa aqui é considerada a frequência que vai passar. E essa aqui é a frequência que não irá passar. É como se nós tivéssemos uma frequência que é a banda de passagem. Né? Então, você vai ver aqui que ele chama de banda de passagem. Tá? Então, aqui nós temos a banda de passagem. E aqui nós temos o stop band, que é a banda que não passa. Um filtro que seria ideal, né? A gente poderia dizer que o filtro ideal seria o filtro assim, ó. Seria como se isso aqui fosse reto, né? Só que na prática isso aqui não acontece. Isso é um quadrado assim. Então essa região aqui é a que passa.
não passa altas. E essa região aqui é que não passa. O ganho, você vai ver que o ganho aqui, ó, tá, né? Aqui vai ser um ganho alto, um ganho mais alto que aqui embaixo, né? Embaixo. Então, isso aqui, na verdade, é o nosso faça altas. E temos também o passa-bandas. O que é o passa-bandas? O passa-bandas, desenhado como se fosse o ideal, né? Um filtro ideal, né? Ele vem de baixo, assim, ó, não passa nada aqui. Chega uma região que ele passa. Então, esse lado aqui, ó, é como se fosse ele passasse. Então, ele vai passar, opa, vai passar essa região aqui, ó. Tá? Então, essa região aqui, que está dentro do amarelo aqui, ó, essa aqui seria a região de passagem de frequência. Então, eu teria uma frequência que ele não passa, e a frequência aqui, ó, que é essa região aqui e essa região aqui, ó, é que ele vai permitir passar. Então, esse cara aqui vai permitir passar, e esse cara aqui vai permitir passar. Então, essas duas frequências aqui passam. É essa e essa aqui. Essa e essa. Vão passar. Essas duas frequências vão passar. Tá? E as outras frequências seriam recusadas. Isso aqui é o que a gente chama de passa-bandas. Então, exemplo prático, né? Vamos supor que você quisesse filtrar a rede elétrica, porque passasse a frequência da rede elétrica. Você poderia colocar aqui uma frequência de... Nesse cara aqui, aqui você colocaria uns 50 Hz, e aqui você colocaria 70 Hz. Então, os 60 Hz estaria incluído aqui dentro, né? Os 60 Hz seria o centro disso aqui, que seria a frequência que passaria, né? Em alguns filtros também, a gente tem o que a gente chama de rejeita-faixa, que seria o quarto filtro. Ou seja, seria a frequência em que eu estou recusando, né? Então, nós teríamos aqui, ó, uma frequência que seria uma faixa de frequência que estaria sendo recusada, né? Então, por exemplo, você poderia recusar aqui uma frequência de 60 Hz, essa frequência que seria recusa, né? E aqui seria o filtro ideal, o amarelo seria o nosso filtro ideal, né? Então, estaria passando, tá? Então, estaria... Não, o que está para fora aqui, né? Isso aqui, ó, estaria passagem. E eu estaria recusando essa frequência aqui no centro aqui. Estaria recusando a frequência no centro. Essa classificação de filtros, né? Passa baixas, passa altas, rejeita bandas e passa bandas, eles são frequências, são filtros que tem tanto para filtragem digital quanto para filtragem analógica, tá? Ele vale tanto para um quanto para outro. Tanto o filtro rejeita bandas quanto passa bandas, a gente tem uma coisa que é a banda de passagem. Então, na verdade, você tem a banda aqui, ó. O que é a banda? É a faixa em que esse cara permite ou não passar. Então, no caso aqui, ó, esse pontilhado aqui, essa região aqui, ó, que a gente chama de banda. Então, aqui nós temos uma banda de passagem. Né? Aqui nós temos uma banda de passagem. Então, é a banda, é a região onde esse filtro, no caso aqui, não é, como é um rejeita, né? É a banda que não passa. Então, eu vou ter uma banda aqui. E existe um fator que a gente chama de fator de qualidade, que é esse valor Q aqui, ó, esse valor Q, que é um fator que a gente... esse Q aqui, ó. Esse Q é um fator que a gente chama de fator de qualidade, que determina a banda do filtro, esse fator de qualidade. Quanto mais estreito, né, mais estreito é o filtro, maior é o seu fator de qualidade. Ou seja, mais seletivo ele é. Quanto maior, mais estreito for o filtro,
maior é o fator de qualidade dele. Então, esse Q ele, mais estreito faz com que, quanto maior esse Q, menor vai ser essa banda aqui, né? É inversamente proporcional. Então, quanto menor é a banda que você deseja, maior vai ter que ser o seu fator de qualidade. A mesma coisa vale aqui também para o filtro passa-bandas. Quanto mais estreito ele for, maior é o seu fator de qualidade, e aí ele é mais seletivo. Né? Mais seletivo tanto para passar ou quanto para recusar também a frequência. Alguma dúvida aí no filtro passa altas, passa baixas, rejeita e passa bandas? Classificação deles? Beleza. Obrigado, Kennedy, pela resposta. Nos filtros analógicos, a gente tem dois tipos básicos, né? Que são os filtros passivos. O que são filtros passivos? Que possuem resistores, capacitores e indutores, né? E os filtros ativos. Esses filtros ativos são filtros que permitem que você, além de fazer filtragem, você consiga dar ganho ao circuito. Além de filtrar, ele pode fazer ganho. Normalmente, esses filtros ativos, eles são filtros que a gente desenvolve ele utilizando amplificadores operacionais, mas nada impede de você também utilizar nesses filtros ativos circuitos transistorizados. Lá em Sinais Sistemas, nós utilizamos muito esses filtros utilizando os amplificadores operacionais, que é a forma que a gente aprende a realização do circuito lá. Tá? Filtros digitais, que é o que nosso interesse aqui, na verdade, é o nosso foco, né, da matéria desse semestre. Nos filtros digitais, nós temos duas tecnologias de filtros digitais. Uma que a gente chama de filtro de resposta ao impulso, né? Infinita, tá? E filtros de resposta ao impulso finita. As siglas que nós utilizamos é o IR e o FIR, né? Então, aqui é o finita e aqui é o infinita, né? O IR é o finita e o FIR é o finita, né? Então, basicamente, a gente tem esse filtro, que a gente chama de FIR, IR, e tem esse filtro que a gente chama de FIR. O filtro IR, na verdade, que é esse filtro aqui, né? Que é esse filtro aqui. A gente, na verdade, a gente faz um projeto de filtro analógico e desse filtro analógico a gente gera o filtro digital. Então, na verdade, o filtro IR, ele, na verdade, ele aproveita toda a tecnologia e conhecimento que a gente tem nos filtros analógicos, e daí a gente utiliza, depois do projeto do filtro analógico, que é feito e desenvolvido utilizando a transformada de Laplace, né, que é o filtro analógico, utilizando o método bilinear, né, que a gente aprendeu no mês passado, né, utilizando o método bilinear, a gente, não, método retrasado, né, no mês passado a gente estudou sobre FFT. A gente utiliza o método bilinear, de projeto filtro analógico, utilizando o método bilinear, a gente consegue transformar ele para um filtro digital, que é a sua transformada Z. Então, é como se você projetasse o filtro analógico, utiliza o método bilinear e transforma ele no seu equivalente digital pela sua transformada Z, e depois a gente pega a transformada Z e acha equações das diferenças dela e coloca ela no microprocessador. Então, na verdade, todo filtro... esse, na verdade, é o paralelo que a gente tem dos sistemas analógicos com os digitais. Então, esse paralelo é o filtro IR.
Então, qualquer filtro que a gente possa utilizar analógico pode ser convertido num filtro IR. O filtro FIR não há equivalente analógico. Na verdade, o filtro FIR é um filtro que só existe no mundo digital. Tá? Então, esse filtro FIR, né, esse filtro aqui, ó, ele só existe no mundo digital. Então, ele possui algumas vantagens que o filtro IR não tem. Então, uma das principais é o seguinte: como a gente aprende lá não só em processamento de sinais como em controle, é possível que nossas funções de transferência, que a gente venha a fazer um projeto, possuam característica, por exemplo, de um polo no semiplano lateral direito, né? E quando você digitaliza, né, a nossa equivalência digital, né, a gente vai ver isso em controle principalmente, é que ele não possua, ele possua polos nos círculos digitais que possua polos fora do círculo unitário, né? E quando você digitaliza, às vezes um filtro analógico, que funciona bem no analógico, quando você digitaliza ele, ele pode se tornar um filtro instável, né? Um filtro analógico estável, e a gente vai ver isso principalmente em controle, né? Alguma coisa estável no mundo analógico pode se tornar instável no mundo digital. Então, o IR, ele pode ter essa característica. Você fez um projeto analógico, converteu ele de forma digital, e ele possui características instáveis, né? Ou seja, possui polos em lugares em que há uma instabilidade. Então, nesse ponto, esse filtro IR aqui possui essa desvantagem, embora ela tenha a vantagem de você pegar um equivalente analógico e transformar ele num equivalente digital. O filtro FIR, isso não acontece. O filtro FIR nunca é instável. Por que ele nunca é instável? Porque ele não possui polos. O filtro FIR é um filtro que, teoricamente, ele só possui zeros. Ele não possui polos. Coisa interessante, né? É uma coisa completamente nova. Ou seja, você não tem uma função de transferência em que não tem polos e só tem zeros. Então, o filtro FIR, ele só possui zeros. Então, o que significa isso? Que ele não se baseia em recursividade de saídas. Ele só se baseia nas minhas entradas. Ele não se baseia nas minhas saídas. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai entender talvez pela equação aqui embaixo. Quando a gente faz um filtro, a gente tem um somatório de coeficientes, né, baseado nas minhas saídas e nas minhas entradas. Então, ele é baseado nas minhas saídas atuais e anteriores, como também nas minhas entradas atuais e anteriores. Isso aqui é característica de um filtro que a gente vai chamar de IR. Tá? Então, a minha saída, né, se eu tirar só o YN, não tirar todos os meus Y anteriores, né, que são Y passados, né, eles são baseados em um somatório de equações, né, vocês vão ver aqui que é a equação, baseado nos valores anteriores. Então, eu tenho as minhas entradas e as minhas saídas, definindo a minha saída atual. Esse filtro, que a gente chama de filtro IR, ele possui essa equação definida aqui, baseado nas minhas entradas e saídas. Agora, o filtro FIR, que a gente vai ver aqui embaixo, ele não utiliza essa parcela aqui, ó. Ou seja, ele não necessita de saídas anteriores, e sim só, unicamente, das minhas entradas anteriores, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, a minha saída, ele só é baseado, né, em entradas. Como que a gente desenvolve um filtro FIR, né, em prevenção do domínio do tempo? Isso aqui, na verdade, é uma definição do filtro FIR, porém eu vou utilizar essa implementação aqui utilizando o próprio MATLAB. A gente vai ver como é que faz isso aí no MATLAB, tá? Então, esse aqui eu vou deixar a teoria dele, né?
para ser desenvolvida no MATLAB. A gente vai ver como é que faz isso aí. Tá? Vamos pensar um pouquinho do que seria o nosso filtro FIR básico, né? O FIR, né? Já que a gente não tem equivalente na nossa no mundo analógico, né? O filtro básico, do filtro FIR básico, né? E que você pode utilizar tranquilamente em qualquer sistema, né? E eu posso dizer que muitos alunos meus do passado, em projetos finais, até chegaram nessa aula aqui e depois abriu um horizonte para eles nos projetos finais, depois que eles conheceram isso, né? É o seguinte, vamos supor que eu tivesse, aqui não estou falando nem mais de filtro, estou falando de um equivalente de carros, né? Vamos supor aqui que você tenha uma passagem de carros em um determinado local, né? Vamos supor que fosse uma ponte, né? Nessa ponte, você tem, por minuto, né? Uma quantidade de carros que passam em uma determinada quantidade de tempo, né? Ou seja, no caso do minuto aqui. E aí, no caso aqui, nesse primeiro minuto, né? Eu tive 10 carros passando. Depois, no segundo minuto, eu tive 22 carros. No terceiro minuto, 24. No quarto, 42. E assim por diante. Então, aqui, eu usei a escala de tempo por minuto, né? E aí você tem uma quantidade de carros que varia, bem aleatoriamente, você vai ver que ele varia bastante, né? Ao longo do tempo. E aí você vai ver o gráfico, né? Vamos botar aqui o gráfico para vocês verem, né? O gráfico ficou bem complicado, tá vendo aqui? Ele vai subindo, desce, fica bem esse gráfico azul aqui, né? A quantidade de carros, não, desculpa, aqui é por 5 minutos. Deixa eu ver se tem por minuto aqui, né? E pegou aqui por minuto, a cada 5 minutos. Mas vamos supor que fosse por minuto, né? Ele pegou aqui o tempo em 5 minutos. E aí pegou o primeiro ponto aqui em 10. Aqui o 10, não. Depois o 20, o 22, né? Aqui, ó. 10, 22, 24, né? E assim vai sucessivamente. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa chamada, estatisticamente falando, né? Quando a gente fala em estatística, né? Que é muito equivalente ao nosso filtro FIA, né? Que é a nossa média móvel. Então, o que é a média móvel? Eu peguei a média dos carros a cada 5 minutos, né? Então, como aqui eu não deu 5 minutos, o primeiro ponto que eu tenho é em 5 minutos. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu peguei a média, esse ponto aqui é a média desses valores até o 37. Então, se você pegar a média de 10, 22, 24, 42, 37, eu tenho aqui o 27. Para pegar esse valor aqui, eu peguei a média móvel de 77 até 22. Então, na verdade, eu tenho essa média móvel e deu o 40,4. E assim sucessivamente. Ó, esse cara, o próximo, 53,8, é formado por esses caras, a média desses caras aqui. Né, a canetinha. É formado por esses caras aqui. Vamos pegar a bolinha. É formado por esses caras aqui. Aí eu dei o valor 53,8. Né? E assim sucessivamente. Vocês vão observar que a forma com que esse cara aqui, né, esse carinha da tabela aqui, essa coluna aqui da tabela aqui, ó, está dando para essa coluna aqui da tabela, que os valores estão bem flutuantes, assim, variam bastante, né? Enquanto que você vai ver desse lado de cá, que os valores não variam tanto. Chega um ponto aqui, até no início ele começou a subir, variou bastante, mas depois de um certo tempo ele fica meio constante, né? E que vai ver que essas variações bruscas que nós temos desse lado de cá, não acontecem desse lado de cá. E a única coisa que eu fiz foi uma média móvel. E graficamente falando, né, vamos ver o gráfico, né? A gente tem essa variação aqui no início, né? Ó,
Vou pegar aqui a bolinha aqui. Você tem essa variação, ó. E aí você vê que ele sobe, desce, sobe, desce. Aí varia, né? Você sobe de novo, ó. E o gráfico em rosa, você vai ver aí, ó. Você vê que ele possui uma constância. Não tem essa variação aleatória. Você vê que ele possui ele demora a cair, ó. Por exemplo, olha esse final aqui, ó. Você vê que ele vai caindo devagarzinho, ó. Embora aquele cara caia rápido, né? Esse cara não deixa cair tão rápido, né? Olha a curva de um, olha a curva do outro, ó. No amarelo, ó. Você vê que o rosa, ele tá suave. Tá bem suave, né? Enquanto que o azul, ele não tá tão suave. Isso aí a gente chama de filtro passa-baixas, onde as variações bruscas estão sendo filtradas, ou seja, variações de alta frequência estão sendo filtradas. Coisa que no rosa aí, né? O vermelho, o rosa aí, né? Essa variação não acontece tão forte, né? Na verdade, o que nós fizemos? Nós fizemos a equação, se você olhar bem, né? Nós fizemos essa equação aqui, ó. A minha saída, que é o gráfico, né? O gráfico aqui, ó, a saída do gráfico, ó. A saída do gráfico é essa resposta aqui, né? Eu peguei ela e peguei uma média de 5 valores, né? Que tinha um carro a cada minuto. E eu peguei 1/5, na verdade, se eu pegar isso aqui como uma média, né? Eu peguei 5 valores e dividi por 5. Peguei os 5 valores e dividi por 5. Peguei o valor atual, né? O valor atual. O valor atual, ó, que é esse cara. O valor anterior, que é esse cara. Peguei o valor 2 amostras atrás. Peguei o valor 3 amostras atrás. Peguei o valor 4 amostras atrás. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5 valores. Então, o valor atual da saída é baseado em 5 valores, né? 5 valores, dentre eles o valor atual da entrada. Então, a minha saída é baseada nos valores anteriores da entrada. Então, vocês observem aqui, ó, que olha como é que ficou suave a minha saída, que é, na verdade, esse gráfico aqui em rosa aqui, ó. Olha como é que ficou suave, né? E eu só me baseei em 5 valores, Se eu colocar mais valores, melhor, mais filtrado ele vai ficar. Que, na verdade, é como se eu estivesse aumentando a ordem do filtro. Que vai ser o que a gente vai ver aqui embaixo, ó. Eu fiz a mesma análise utilizando, né, agora 10 carros, né, constantes, até 15 minutos. E depois a ponte é fechada, onde passará um carro só. Não passará nenhum carro, desculpa, não vai passar nenhum carro. Então, aí eu fiz uma outra análise, para vocês verem a questão da resposta, como se fosse um filtro passa-baixas, né? Então, o que eu fiz aqui agora? Eu vim com 10 carros constantes. A cada 1 minuto, eu vim com 10 carros. Quando chegou no 15º minuto, acabou os carros. Ou seja, carros, não passa mais nenhum carro. Então, você vai ver que isso aqui é a resposta do nosso... a resposta tempo real do nosso sistema. Porém, você vai ver que ele teve uma queda brusca aqui, ó. Essa queda brusca. É como se minha saída tivesse uma queda brusca. Então, o que nós vamos fazer? Utilizando essa questão da média móvel, né, vocês vão ver que a gente vai ter os 5 valores iniciais, a gente não tem, né? Chega um ponto que eu tenho esse rosa aqui. Então, tem 10, 10, né? Porque a média é 10, 10, 10. Peguei 5 valores, como o valor é sempre 10.
Só que chega um ponto aqui, que desse 10 aqui, que aí eu tenho um zero aqui embaixo. Ó. Então, peguei essa média de 5 valores anteriores, porém um deles ficou zero. E aí eu começo a ter esse ponto aqui, que apenas um valor é igual a zero. E os outros valores são iguais a 10. E vocês vão ver aqui que a resposta do sistema passa a ser essa resposta aqui, ó, onde uma queda, não há essa variação brusca, e sim uma queda suave. Houve uma queda suave, ó. Uma suavidade. Essa suavidade é definida como num filtro passa-baixas, onde as variações bruscas, né, como aconteceu nesse gráfico aqui azul, né, a variação brusca, ela não aconteceu. Ó. Essa variação brusca do azul aqui, ó, tum, uma queda rápida, né? Uma queda rápida aqui, ó. Ela não aconteceu no rosa. Por quê? O filtro passa-baixa não deixa passar essa frequência alta, essa variação brusca que houve de alta frequência. Então, ele filtrou isso aí. Então, um filtro passa-baixa tem essa característica. Se eu pegar mais pontos, né, agora 8 minutos, né, mais suave fica o nosso gráfico ainda, como se eu aumentasse a ordem do filtro. Então, mais suaves ele vai ficar. Ó. Vou pegar agora 8 médias. Ou seja, em vez de pegar 5 médias, como eu fiz anteriormente, agora eu vou pegar de 8 médias. Então, aqui eu estou mostrando os dois gráficos. Ó. Um gráfico com o amarelo aqui, ó. Esse amarelo, eu estou pegando agora médias de 8 minutos. Ou seja, vou pegar 8 valores. O meu, vamos dizer assim, que a gente chama de TAP, né? Antes, meu TAP era de 5 minutos. Ou seja, eu pegava 5 valores, média de 5 valores. A minha média móvel era de 5 valores. Agora, estão pegando médias de 8 valores. Olha como é que ficou mais suave com 8 minutos. Olha. A gente tem aqui o tempo real. Ó, o tempo real. Uma brusca queda. Né? Brusca queda. Temos aqui o de 5 minutos. Né? Peguei 5 valores, média de 5 valores, média móvel de 5 valores. Né? E agora nós temos aqui o de 8 valores. Olha como é que ficou a suavidade desse cara. Olha como é que ficou. Né? É um filtro passa baixa de ordem maior. Né? Então ficou bem mais suave. Então, vocês veem que, basicamente, né, esse é um filtro FIR, tá? Passa baixas. Ou seja, se você quiser já fazer um projeto, você quer, eu quero implementar um filtro passa baixas, né, de cara. Porque o seu sistema, seu projeto final, tem um ruído que você não quer ele, né? Ou, por exemplo, você tem um processo industrial em que você tem ruídos, né? Eu estou falando isso porque eu já apliquei diversas vezes no meu processo a questão desse filtro FIR, utilizando a minha própria média móvel, né? Eu faço a média de valores anteriores e eu tenho essa suavidade aí. E eu não, por exemplo, você tem um sinal de campo que é muito ruidoso, né? Então você elimina esse ruído utilizando esse filtro de média, tá? É bom você prestar atenção nisso aí, porque já teve aluno meu que saiu da faculdade e entra em contato comigo para a gente falar sobre esse tipo de filtros, tá? Aqui, a mesma coisa aconteceu, só que foi o contrário, né? Não tinha carro nenhum, né? E de repente variou o filtro, olha. Aqui é o de tempo real, sem considerar médias. Tá? Quando eu falo tempo real, todos eles são tempo reais, mas aqui eu não estou considerando média nenhuma, né? Esse aqui sem considerar média nenhuma. Então eu saí do 0 e fui bruscamente para o 10. E aqui, ó, eu já fui usando a média de 5 minutos, né? Ó, eu subi de forma mais suave. E o de 8, né? Muito melhor, olha como é que fica. Ele fica parecendo até um filtro analógico, né? Olha, uma coisa bem suave, ó, como se fosse uma exponencial. Ó. Então, esse é um filtro feito usando microprocessadores.
Entenderam? O projeto do filtro IRA, né, ele é um projeto muito claro, muito bem definido, né? Porque ele é um filtro baseado no sinal analógico, no filtro analógico, né? Então você utiliza basicamente a tecnologia do filtro analógico, aqui, ó, como ele está falando aqui, né? O projeto do filtro analógico, quinto ano, sabe como fazer, que viu isso ano passado comigo, né? E utiliza o método bilinear aqui, ó, para fazer a transformação, que é o método linear. Tá? Então a gente faz o filtro analógico e depois faz a transformação bilinear, que é essa transformação bilinear que a gente viu no segundo bimestre, para transformar o S em Z. E aí nós temos o filtro digital. Exemplo aqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos esse filtro analógico aqui. Tá? Então esse filtro aqui é um analógico. Tá? Então eu peguei o filtro. Vou abrir o MATLAB aqui para a gente ver esse filtro aqui. No próprio MATLAB. Vou desenvolver esse filtro no MATLAB aí. Só um minuto para ele abrir aí. Então, vamos ver aqui. Vamos supor que a gente tenha um filtro analógico, que é esse filtro que está descrito aí na nossa equação aí. Tá? Vou até pegar o comando aqui, ó. Existe um comando no MATLAB chamado bilinear. Tá? A gente vai fazer justamente isso, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o filtro analógico, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Não, botei 10. Na verdade, ele só utilizou esse 10 aqui, não usou o S, não, tá? Acho que foi esse, peraí. Vamos pegar esse filtro analógico aqui. S mais 10, S mais 11, mais 10, né? Então, vamos pegar aqui no MATLAB. Vamos colocar essa função de transferência aqui. Vamos chamar de H de S. O numerador vai ser... Aqui é? 0, 1, 10. Numerador, né? E o denominador é 1, 11, 10.
1, 11 e 10. Então, nós temos a função de transferência ali. Se a gente quisesse traçar o diagrama de Bode deles, a gente bota Bode, né? O quarto ano aqui não estudou Bode, vai estudar no ano que vem, não estudou com isso por enquanto, mas já deve ter estudado com Carlos Magno alguma coisa aí. Vocês já estudaram com Carlos Magno um pouquinho do diagrama de Bode, não? Quarto ano? Quarto ano. Tem alguém do quarto? Igor? Tá aí, Igor? Não estudaram diagrama de Bode, não, Bianca? Matemática aplicada, vocês viram o diagrama de Bode? Entendi. O Lucas, vocês estudaram o diagrama de Bode lá no Carlos Magno, no que bimestre? Ano passado. Lucas, Kennedy, vocês estudaram em que bimestre? Essa matéria é do quarto bimestre, professor. Terceiro e quarto, né? Quarto bimestre. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos, tá. Então, vocês já viram o diagrama de... então, tá bom. O quarto ano não estudou em circuitos elétricos, não? Não? Tá bom, mas de qualquer forma, não se preocupem com isso, porque ensinar esses temas, vocês vão ficar carecas de estudar isso. Tá? É um ponto bastante cobrado lá em ensinar esses temas, tá? Não se preocupe com isso, não. Então, o que acontece, gente? O diagrama de Bode, na verdade, é a resposta de frequência de um sistema. Tá? O diagrama de Bode é uma resposta de frequência. Então, você não vê o sistema no seu jeito no tempo, mas você vai ver ele na frequência. Então, eu vou traçar para vocês verem o que significa isso. Então, você tem essa função de transferência aí. Como que esse sistema, né, se comporta na frequência, né? Então, ele tem essa característica aqui, ó. Isso aqui é o diagrama de Bode. Ele possui dois gráficos, né? Um gráfico que a gente chama de magnitude e fase. Tá? Então, se você andar com o cursor aqui, ó, o que vai significar isso? Vai significar que o meu sistema, né, se eu entrar com uma frequência de, por exemplo, vamos pegar aqui, aproximadamente 6,37. Significa que o meu sistema vai ter uma atenuação de 16 dB. 16 dB. O que representa isso? Representa que, se eu entrar com uma senoide de frequência 6,37, o meu sinal na saída, ele vai ter uma atenuação de 16,2. Vamos ver isso aqui no Simulink para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. Pessoal do quarto ano, eu estou fazendo isso aqui, mas na verdade porque vocês não estudaram isso ano passado. Vou mostrar para vocês aqui o que significa isso. E aí vocês vão entender também um pouquinho o que é filtragem. Deixa eu abrir o Simulink aqui. Com o diagrama de blocos fica mais fácil de explicar. Deixa o MATLAB abrir o... Então, nós temos o Simulink aí, ó, aberto, né? Vamos pegar aqui alguns diagramas de blocos.
com funções de transferência, né? Então, vou pegar aqui abrir um novo. Vou pegar a função de transferência. E vamos pegar aquele gráfico lá. Ó. Tá vendo? O diagrama de Bode foi baseado nessa função de transferência aqui. Eu vou colocar ela aqui. Ó. 0, 1, 10. E aqui embaixo, a gente vai colocar 1, 11, 10. Esse aqui é nosso filtro analógico, né? E pelo diagrama de Bode dele lá, ele diz o seguinte. Vou colocar uma senoide aqui. Coloquei uma senoide. E vou colocar aqui, na saída, um osciloscópio. Tá dando para ver aí, gente? Tá dando para ver? Beleza. Então, eu coloquei um osciloscópio e coloquei uma senoidal. Pelo nosso diagrama de Bode, ele afirma que quando eu estou com uma frequência de 6,37 radianos por segundo, eu tenho uma atenuação de menos 16 dB. O que é dB? O pessoal do quarto ano sabe o que é dB? Quarto ano, decibel. O que representa isso? O que significa isso? O que representa 16,2 dB? Isso. Kennedy. Quarto ano, já viu isso aí? Sim, mas na verdade, Daniel, é usado também para potência sonora. Ele representa, na verdade, um ganho ou uma atenuação, né? Então, o que representa isso aí? Vamos supor que você tenha... Vou botar aqui no MATLAB aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que você tenha um ganho de 10. Fala assim, ó, meu amplificador tem ganho de 10. Você pode... Quanto que é equivalente dele em potência? Em dB. Qual é o ganho dele em dB? Então, o que representa isso? Quando você fala que você quer o ganho dele em dB, você vai fazer uma equação que é 20 vezes log de 10. Não sei se log aqui é log... Acho que é LN. Deixa eu ver o negócio aqui, peraí, rapidinho. Não lembro só o comando... É log 10. Ele representa um ganho de 20 dB. Então, na verdade, o nosso ganho de 10 representa 20 dB. Observe que, se eu aumentar em mais 10 vezes, ou seja, em 100 vezes, para 100, ó, aumentei para 100. Você vai ver que ele foi para 20. Ele aumentou mais 20.
Então, o que que a gente usa esse ganho? Porque a cada 10 vezes que aumenta na escala linear, né? Ou seja, aumentei de 10 para de 10 para 100. Então, você vai ver que ele aumentou de 20 para 40. Se eu aumentar mais 10 para 1000, ele vai para 60. Então, você vai ver que ele aumentou. Estava em 10, o 10 é equivalente ao 20. O 100 é equivalente ao 40. E ao 1000 equivalente ao 60. Você está vendo aí que a gente está dando um acréscimo de 20 dB. Então, eu estou aumentando em 10 vezes na escala linear, e em dB eu estou aumentando de forma, eu estou somando 20. Isso é característica do log, né, na verdade, né? O log, na verdade, é uma multiplicação de números, né? Quando você faz o log dele, na verdade, você está somando o log de cada um deles. Então, por isso, o dB é muito utilizado, porque muitas vezes a gente quer usar a escala logarítmica para representar ganhos. E ganhos aumenta 10 vezes, né? 20 vezes, assim, você vai ter na escala logarítmica, a gente consegue transformar isso uma escala, às vezes, não linear, né? Transformar numa escala linear em logaritmo. E por isso, o decibel é usado na escala de ganhos, né? Então, por exemplo, no nosso caso, no nosso diagrama de Bode, que é a representação do diagrama de Bode é dado em decibel, né? Como você vê aqui do lado, dado em decibel. Nós temos que transformá-lo para ganho linear. Então, eu tenho que pegar aquele 16,2 ali, negativo, e transformar em linear. Como a nossa equação é essa equação aqui, né? 20 log do ganho linear, e eu quero o ganho linear, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar, quanto que é o valor? 16, né? O valor é 16,2. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar menos 16,2 dividido por 20. Olha a equação lá em cima, né? Ó. É como se essa equação... Vou pegar a equação só para vocês escreverem aqui, só para vocês entenderem. Esse ganho aqui, ó. Isso é o ganho em dB. É o ganho em dB. Tá? Isso é o ganho em dB. Só que eu quero agora, eu tenho dB. E tenho que transformar ele em ganho linear. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó. Pegar o menos 16, né? 16. Não, 16. Menos 16,2, ó. Vou colocar aqui no lugar. Menos 16,2. Aí, esse 20 aqui, eu vou dividir, vou tirar ele daqui, ó. E vou dividir esse cara aqui. Esse log aqui, ó, na base 10, é a mesma coisa que eu dizer, eu vou falar o seguinte, vou colocar esse cara aqui, ó, igual a, vou elevar esse cara aqui ao expoente 10. Então, na verdade, meu ganho linear, vou chamar de A, é esse cara aqui, 10 elevado àquele cara ali. Deu 0,1549. Então, na verdade, eu não tenho um ganho, e sim uma atenuação. Então, números negativos de decibel, como esse aqui, ó, menos 16,2, representa atenuações. Ganhos positivos representam ganhos. O decibel positivo representa ganho. Decibel negativo representa atenuação. Então, vamos colocar esse 0,15 aqui e vamos ver se vai dar 0,15 lá no Simulink. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar uma senoide de amplitude 1 e frequência de 6,6.
Qual a frequência? Olhando o diagrama de Bode? 6,37. Então, vou colocar aqui agora, ó, uma frequência de 6,37. E vamos ver, ó, minha amplitude é 1, tá? Estou entrando nesse sistema, que possui característica de diagrama de Bode igual a essa cara aqui, ó. Estou entrando com amplitude 1 aqui, na senoide, entrando nesse sistema, que tem essa resposta de frequência. Ele possui esse diagrama de Bode, que é como se fosse uma característica dele. E vamos ver qual vai ser a nossa saída aqui. Vamos simular. Vou apertar agora o Simulink aqui, ó, Play. E vamos ver o gráfico. Deixa eu fazer o seguinte... Não, deixa eu botar aqui, não. Deixa. Vamos ver qual a amplitude que nós temos aqui. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. 0,15. Então, você vai ver que ele está um pouquinho superior ao 0,15. Olha o valor que a gente calculou lá no MATLAB. 0,1549. Então, quando eu joguei esse valor 1 aqui, ó, que na verdade eu tinha 1, ó. Deixa eu colocar esse... Deixa eu botar um mux aqui, só para vocês verem aqui. Ô, Daniel, o ideal que fosse, porém vocês do quarto ano não estudaram diagrama de Bode ainda, entendeu? Então é provável que eu vá cobrar outras coisas que não isso aí. Normalmente eu cobraria isso aí. Então eu vou ter que fazer seguir outra linha. Ok, Daniel? Mas isso tudo vai ser feito, beleza? Porque se eu não usar diagrama de Bode ainda, se o Carlos Magno até lá tiver dado diagrama de Bode, pode ser até que eu cobre de vocês. No caso, vai ser baseado no diagrama de Bode que o Carlos Magno estiver dando. Aí, no caso, eu vou ter que começar com o Carlos Magno, se ele vai conseguir ou não dar o diagrama de Bode para vocês. Né? Se ele der, pode até ser que eu use. Tá? Aqui a gente vai pegar um operador aqui, só para a gente botar um mux. Deixa eu ver se tem um mux aqui. Para vocês verem os dois gráficos, a entrada e a saída. Então, agora eu vou rodar de novo. Então, você vê aqui, o rosa é a minha entrada. Eu tenho uma tensão de 1 volt. Tá vendo? E a minha saída, você vê que ela foi atenuada, né, bastante, no tal do 0,15, né, que é o 0,2, né, 0,15. Então, o que aconteceu? Essa frequência de 2, né, ele não passa. De 2 não, 6,17, né? E aí eu pergunto para vocês, olhando o diagrama de Bode, qual seria a frequência em que a minha entrada seria igual à minha saída? Pessoal do quarto ano, eu gostaria que você me respondesse, não o quinto ano. O quinto ano já está careca de ver isso aí. Qual seria uma frequência que vocês colocariam, por exemplo, que, olhando essa escala aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, né? Aqui é 10 elevado a 1, aqui é 10 elevado a 0, aqui é 10 elevado a menos 1. Qual seria uma frequência em que a minha entrada seria igual à minha saída? Dá um valor para mim. Quarto ano. Daniel, João Vitor. Pode responder para mim, João?
10 elevado a menos 1, né? O 10 elevado a menos 1, na verdade, que valor que é, João? 0,1. Então, vamos colocar o 0,1 lá, meu João. Aqui, ó. Então, agora a minha frequência de entrada vai ser 0,1. Teoricamente, a onda que está entrando tem que sair. Vamos ver. Deixa eu aumentar um pouco mais, pegar mais amostras aqui. Só está em 10 segundos. Eu vou botar aqui 50 segundos, para a gente poder ver. Uma frequência ficou muito baixa, né? Ainda está baixa, 50 segundos ainda está baixa. Mas você está vendo aí que praticamente a amplitude de entrada ficou igual à amplitude de saída. Vou botar mais um pouquinho mais, 50, vou botar 100 aqui. 100, vou botar 200. Porque a frequência ficou muito baixa, né? Olha lá. Vocês vão ver aí que essa frequência de 0,1, o meu sistema passa. Que não passa baixas, né? Você, pelo diagrama de Bode aqui, ó, ele passa a baixa frequência e a alta frequência ele corta, ó, ele atenua. Então, por exemplo, 16,2, você viu que já saiu 0,15. Então, frequências muito altas, ele não deixa que passe. Frequências muito baixas, ele permite que passe. Tá? Então, ele acaba atenuando frequências baixas. Atenuando frequências altas. Ou seja, ele acaba não passando as frequências altas. A fase também aqui, ó, você vai ver que esse diagrama de fase aqui, ó, praticamente a fase é igual a zero. Então, você vai ver que no nosso diagrama de Bode, com frequências muito baixas, a fase praticamente fica igual. Então, você vai ver no seu sistema aqui, ó, que praticamente é quase uma defasagem. Enquanto que quando te botou 6,37, né, o 6,37 a fase mudou bastante, ó. Vou botar o 6,37 aqui no diagrama de Bode. A fase ficou em, vamos ver aqui, ó, quase 90 graus, ó. Vendo aqui, ó, 16,37. Deu 81 graus de defasagem. Vamos botar o 6,37, você vai ver que vai ter uma defasagem significativa aqui, ó. Você observa aqui, ó, que a onda, tá vendo? É quase uma defasagem de 90 graus, ó, que é o pico aqui, ó, a defasagem, quase um pico de 90 graus. A gente viu 81 praticamente. Então, há uma defasagem e uma atenuação. A gente consegue observar isso pelo diagrama de Bode. Então, isso para isso que serve o diagrama de Bode. Ele determina como vai ser o meu sistema, né? Aqui, ó, o meu sistema do Simulink, ó. Como o meu sistema vai responder a entradas qualquer aqui que possuem frequências variáveis, né? Então, eu consigo projetar filtros que fazem isso, tá? Então, esse aqui é um filtro analógico, né? Quem estudou lá, quem estudou comigo para ensinar sistemas, viu esse filtro analógico. Porém, agora a gente quer um filtro digital aí. O filtro digital é definido pela sua transformada Z, tá? Então, vamos colocar agora em paralelo aqui o nosso filtro digital. Mas para fazer o filtro digital, eu tenho que converter esse filtro analógico para um filtro digital. E essa conversão, a gente utiliza o método bilinear para fazer isso. Então, a gente vai usar o método bilinear para fazer isso. Na apostila lá, ó, como é que a gente usa o método bilinear? A gente pega o denominador e o numerador, né, como a gente definiu, e a frequência de amostragem, porque agora é um filtro digital, então faz sentido a gente saber falar a frequência de amostragem, e utiliza aqui o nosso bilinear. E ele vai dar um numerador e um denominador digitais. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui o numerador e o denominador digital analógico. São esses dois caras aqui, ó. Eu vou chamar de... Esse aqui é o numerador.
Vamos chamar aqui o digital de A, vírgula B. Numerador e denominador digital. Vou usar o comando bilinear. E vou colocar aqui o meu numerador, que é 0, 1, 10. E vou colocar o meu denominador, que é 1, 10, 11. 1, 11, 10, né? 1, 11, 10. E a frequência de amostragem, vamos botar aqui de 100. Frequência de amostragem 100. Ou seja, a frequência, o tempo de amostragem é 0,01. E aí ele deu o numerador e o denominador para ser colocado lá no diagrama de blocos. Então, vamos pegar agora os nossos sistemas analógico e vamos colocar agora ele de forma digital. Então, para ser o digital, vamos pegar o Simulink de novo. Vamos pegar aqui, ó, contínuos, descontínuos. Não, descontínuos não, discreto. Então, a gente vai pegar a função de transferência. Função de transferência. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui não, esse aqui. Aqui, ó. Vamos colocar em paralelo aqui. E vamos pegar os coeficientes que a gente calculou utilizando o método bilinear aqui. Então, os coeficientes é esse aqui e esse aqui. Então, vou pegar essas duas matrizes aqui e colocar lá. Então, aqui eu vou colocar o numerador. Você vê que eu copiei lá do MATLAB, né? Vou copiar o denominador também. Vou apagar aqui. Vou copiar o denominador lá. Que a gente calculou pelo método bilinear. Ó, vou pegar esse cara e vou colocar aqui no Simulink. Beleza. Aplico. Minha tempo de amostragem é 0,01. Aqui a gente botou lá no MATLAB, né? No comando MATLAB. E a senoide vai entrar aqui. E aqui eu vou sair. Aqui eu vou aumentar esse mux aqui para 3. Pode ser que dê um errinho aqui na senoide ali, vamos ver. A senoide tem que ser discreta. Então, nós temos aqui analógico, o direto e o digital. Opa, isso aqui está errado. Vou testar um pouco isso aqui para não... Então, estão os três aí, né? Vamos simular aqui. Eu sei que deu um errinho aqui, mas vamos ver se vai dar. Até que não. Então, se vocês observarem aqui, não sei se está dando para ver. Os dois filtros aqui, ó. O analógico digital tem rosa e amarelo aqui, ó. Talvez fosse melhor colocar até no outro. Não, mas não vou deixar aqui mesmo. Não sei se você está dando para vocês verem. Está dando para ver aí? Que tem dois filtros, dois sinais ali em cima, o azul e o amarelo.
Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu converti um filtro analógico em um filtro digital. Ok? Tá claro? Então, esse é o método bilinear, é o método do filtro IR, né? Que é um método bastante interessante para poder se projetar. Tá? Ok? Então, a gente projetou esse filtro aqui, ó. E aqui eu falei as frequências, né, variáveis, né, ó. E observa que ele é tão interessante que, se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou botar esse cara mais abaixo aqui, ó, 31 dB. Ó. Vai ficar uma atenuação bastante grande, né? Tem 29, né? 29,8 é uma atenuação bastante grande. São 30 dB, né? 30 dB. Talvez fosse mais fácil usar 20 dB. Vamos botar o 20 dB aqui, entre 20 dB, a gente sabe que o 20 dB é atenuação de 100. Ó, vamos ver aqui, ó, 20 dB. Próximo de 20 dB. Aqui, ó. Nessa frequência de 10,2, a gente tem uma atenuação de 20. A gente estava em 0 e vai para 20. Então, teoricamente, a gente vai cair em 100. Então, significa que o nosso sinal estava em 1, né, 1 volt, se eu tiver 1 volt na entrada, eu vou cair para 0,01. Tá claro isso? Isso é um filtro passa abaixo. O Igor. Ô, Igor, vamos supor que você tenha exemplo aqui, ó. Vou te mostrar um exemplo prático aqui, ó. Vamos supor que você tem sinal de 1 volt aqui, né? Na frequência de 5 radianos por segundo. Vamos ficar um número bem redondo. E aí, ao invés de fazer isso aqui, eu vou gerar um ruído. Vou gerar um ruído. Que, na verdade, foi o ruído que caiu para vocês na prova de vocês de FFT lá. Então, exemplo aqui, vamos supor que eu tenho agora aqui na entrada outra senoide, que, na verdade, é uma senoide indesejável. É um ruído que vem pela rede elétrica, que vem de alguma forma, vem de algum lugar que não é um sinal, que não faz parte do seu sinal, que é, na verdade, o sinal original tem 5 Hz. E aí eu coloquei esse cara aqui. E eu vou somar ao meu sinal original esse ruído. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou usar um somador. E vou somar esses dois sinais. Um que eu não desejo e um que eu desejo. Tá? Observa. Vamos botar aqui a frequência de... Vou botar aqui 1. Praticamente a frequência de 1. 1 praticamente eu ganho quase 1 aqui, tá vendo? Que aqui é 10 elevado a 0. Então aqui a frequência é quase 1. Tá? E o outro sinal eu vou colocar numa frequência de 10 vezes... Não, vou botar 100 vezes mais. Seria mais ou menos aqui, ó. Vai dar uma atenuação de 40 dB, ó. 40 dB vai dar 100 de atenuação. Então, vamos botar aqui, ó. Um vai ficar em 100, na frequência de 100, e o outro vai ficar na frequência de 1 Hz.
Então, vamos somar os dois aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, esse cara aqui vai ficar em 1 Hz, 1 radiano por segundo. E o outro vai ficar em 100. 100 radianos por segundo. Só que esse aqui vai ser um ruído, então eu vou botar esse aqui um pouquinho amplitude menor, né? Vou botar aqui 0,3. E vamos ver como é que fica o sinal na saída. Por enquanto, eu só vou pegar esse sinal aqui, tá? Vou tirar os sinais dos filtros. Só para gerar uma expectativa. Vou tirar esse cara aqui e vou tirar esse cara aqui. E aqui eu só estou entrando com o somatório dos dois. Vamos ver como é que fica o sinal. Olha o que aconteceu com o meu sinal. Tá vendo aí, Igor? O que aconteceu com ele? Na minha senoide. Alô? Estão me ouvindo, gente? Gerou ruído. Então, você está vendo aqui que a sua senoide não tem esse ruído. A sua senoide, ela não tinha esse ruído. A senoide que você quer no seu processo é sem esse ruído. Ó. Você quer esse sinal aqui, ó. Esse é o sinal. Porém, ruído atmosférico, falta de aterramento, né? Provocou isso aqui. E aí, o seu chefe falou assim, ô Igor, o que eu faço? Esse sinal aí tinha um barulhinho. Estou ouvindo? Está ouvindo? Tinha um barulhinho, né? Aquele apitozinho suave, e de repente vai pensar, parecia um ruído, aquele ruído com o sinal com ruído, né? Que incomoda, né? Ou no áudio, ou no processo, né? Está com esse ruído aí. E aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer uma filtragem. E como você percebe aí, ele é uma frequência, a gente sabe qual é a frequência, né? Na verdade, você sabe qual é a frequência desse cara aí. Você sabe que eu descrevi ali que é 100, a frequência do cara. Só que se você não tivesse essa frequência de 100, o que você faria para fazer isso, verificar isso? O que você faria, Igor, para identificar o ruído? Um FFT. Perfeito, Kennedy. Você conseguiria ver onde está essa frequência, que olhando assim esse gráfico aí, você consegue identificar que esse cara está em 100? Hein, Igor? 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 Não consegue. Só que quando você faz o diagrama, o FFT dele, e é isso que é a grande vantagem do FFT, você consegue identificar a frequência que ele está. E aí, identificando a frequência, é ver que ele está em 100. Esse ruído está em 100 Hz. E aí você vai fazer o quê? Você vai projetar um filtro de forma tal que corte essa frequência de 100 Hz e permita que a frequência de 1 Hz passe. Está claro isso, Igor? Entendeu? Então, nós vamos fazer isso na prática aqui, ó. Nós vamos agora ligar os filtros. No sinal, tem um sinal com ruído, o sinal sem ruído, tá? E vamos ver como é que fica. Olha só. O sinal, você vai ver que a senoide não está entrando. Quem está entrando é o sinal com ruído. Entrou esse sinal aqui e olha o que saiu. Tanto no filtro digital quanto no filtro analógico. Olha só. Entendeu, Igor? Então, olha que coisa maneira. Você tem um sinal com ruído. Isso acontece muito na prática. Você vai ver que em processos industriais, por exemplo, sinais que vêm de campo, de transmissores de pressão, transmissor de vazão, tudo vem com ruído.
Isso aí vem, né, naturalmente, vem com ruído. E aí a gente fez um negócio simples, que poderia ser colocado num PLC, para você não ter esse ruído. Eu filtrei a frequência. Porém, para eu poder identificar essa frequência, eu tive que usar uma ferramenta que nós já utilizamos, para identificar qual a frequência que está o nosso ruído. Qual é a frequência que nós temos no nosso ruído? Eu só consigo identificar ele através de quê? Do gráfico no tempo? No gráfico do tempo eu conseguiria identificar isso? Não conseguiria aqui, ó. O único jeito de identificar essa frequência aí, como é que seria? Do ruído. É aí. O espectro de quê? O espectro de frequência, que você só consegue desenvolver através de quê? Que ferramenta? O FFT. Então, por isso, o propósito do bimestre passado, conectado ao bimestre atual. Está claro isso? E eu posso somar quantos sinais eu quiser aqui, ó. Eu posso somar outro sinal aqui, ó. E está discretizado, aqui está discretizado, ó. Esse sinal vai ser discretizado. Isso aqui vai se tornar, eu vou mostrar para vocês, isso aqui virando um programa. Essa equação aqui vai virar um programa no PLC. Vai virar um programa no microprocessador. Isso aqui vai virar um programa. Você vai fazer isso aqui virar um programa e a gente vai rodar essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui no Proteus, no microprocessador, gerando a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá claro? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Daniel. Daniel? Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Nós vamos discretizar o sinal, sim. Mas esse a gente vai fazer agora no digital. Ano passado, ano que vem, nós desenvolvemos isso no analógico. Agora nós estamos fazendo no digital. Professor, a minha dúvida é a respeito de como visualizar a onda. Não entendi. Daniel, não consegui entender a sua pergunta. Sim, na verdade ela está discretizada aqui, ó. Quando eu botei aqui, ó, se você vai ver, o sinal de saída desse cara está discretizado, porque eu botei o tempo de amostragem dele aqui, ó. Então, teoricamente, já é um sinal quadradão aqui, ó. Para o digital, ele é quadrado. Porque a frequência está muito... A taxa de amostragem está muito alta. Tá vendo o quadrado aqui, ó? O Daniel, o Kennedy, eu vou responder o Lúcio, sim. Mas deixa eu terminar aqui com o Daniel, depois eu vou falar do Lúcio. Aqui, Daniel. Tá vendo a cara aqui? Esse aqui é o filtro digital, ó. Esse aqui é o filtro analógico. Entendeu? O digital ele é todo quadrado, ó. Fica em escadinha. Isso, faltava o zoom. O analógico, olha como é que ele fica contínuo. Então, esse é o analógico. Só que quando você está com a frequência de amostragem muito baixa, você não percebe a diferença dos dois aqui, ó. Claro? Lúcio, pode perguntar aí. Tá. Ô, professor, boa noite. O senhor, esse bimestre, o senhor vai fechar aquele, como alguns anteriores, juntamente o filtro no MATLAB e o filtro também no Proteus? Tudo, vai ser tudo. Ah, vai ter um Proteus, vai ter MATLAB, vai ter tudo. Esse bimestre agora é um fechamento. Tá. Uhum. Show de bola. Ok? Ok. Ô, Kennedy, como a gente vai ficar um pouco mais no ambiente de simulação, né? Aí vocês podem usar qualquer um. Pode usar um DSP, que pode ser o 452, né? Só que no Proteus você consegue ter uma flexibilidade de frequência mais alta, para trabalhar com frequências mais altas, né?
Se fosse aula normal, né, aula na sala de aula, né, vocês teriam que montar, né, fazer a montagem do filtro. Aí eu teria que ser... Oi? Fazer a planta no protoboard, né? Não entendi, Lúcio. Fazer a planta no protoboard também. Eu não entendi o que você falou, não, Lúcio. Fazer a planta no protoboard. Planta é sem controle. A gente está falando de planta, não, a gente está falando de filtro. Ah, tá. A planta é em controle, tá? A gente não está dando de controle, Tá claro, Lúcio? A planta, quando a gente fala planta, é em controle. Entendi. Tá bom? Então, a gente vai, seria, se tivesse aula no presencial, né? Nós montaríamos esse filtro aí. Porém, como não estamos aula presencial, a gente vai ficar na simulação mesmo. Ok? Aqui, o Igor, vou colocar mais um ruído aqui, ó. Vou somar mais um ruído aqui. Vou acompanhar esse cara aqui, ó. Vou somar outro ruído aqui, tá? Vou botar um ruído. Agora eu vou botar um ruído mais próximo da frequência de frequência, ó. Uma frequência mais próxima. Esse ruído aqui vai ficar mais difícil de filtrar. Vai desaparecer, mas vai ficar atrapalhar um pouco mais, ó. Porque o outro é 100 radianos por segundo. Esse está bem próximo daqui, ó. Estamos agora fazendo um diagrama de Bode, ó, no 10 e um no 100. Então tem um 10 e o 100. A atenuação agora só vai ser 20 dB, tá vendo? Então vamos ver como é que fica. Os três sinais juntos. Olha agora como é que ficou. Você tem um sinal ruidoso, tá? Bem ruidoso, bem feio. Só pelo diagrama de Bode, pelo FFT a gente conseguiria tirar. O sinal original a gente filtrou, mas olha que a filtragem não ficou tão boa como a anterior. Olha. Tá vendo? Não ficou tão boa. Porém, é uma filtragem razoável. Certo? Mas não ficou boa. E aí, para que eu possa melhorar essa filtragem aí, eu teria que melhorar mais esse diagrama de Bode, fazendo com que ele fique mais acentuado, ou seja, essa queda ela seja mais brusca. Essa queda ela seja mais brusca aqui. E para essa queda... Professor. Oi. Agora eu consegui arrumar meu áudio aqui. Me tira uma outra dúvida também, que o senhor tocou no ponto aí, eu fiquei curioso. Quando você fala, como é que é? 20 dB ali, eu esqueci a palavra, atenuação. Quando você atenua ele a 20 dB ali, o que você quer dizer com isso exatamente, na prática? Na prática, quer dizer o seguinte, vamos supor que você tem um sinal que tem a tensão na entrada de 100. O 20 dB, ele cai 10 vezes. Então, se meu sinal está na entrada com 100, ele vai sair na saída com 10. Ele atenua 10 vezes. 20 dB representa 10 Entendi. vezes. Aí você faz... Para encontrar esse valor, aí eu faço aquela conta do 20 vezes, log na base 10. Aqui, ó, eu vou fazer para você ver aqui no MATLAB. Aqui, ó. 20 vezes... Não, desculpa, é o contrário, né? Você está falando em 20 dB. Vou fazer o contrário, vou ser do 100, ó. 20 vezes log de 10 de quanto? De 0,01, que é a atenuação, ó. 0,01 é a atenuação, né? Você vai ver que vai dar 20 dB, menos 20 dB, ó. Desculpa. É 100, não é 10, né? Ó, deu menos 20 dB. Isso representa uma atenuação de 0,1.
Então, você entrou com 1, saiu 0,1. Então, atenuou. Você entrou com 1, saiu 0,1. Então, é uma atenuação. Ok, Igor? Entendeu? Então, dBs negativos, quando você tem menos 20 dB, menos 40 dB, menos 60 dB, representam atenuações. Menos 20 dB, 0,1. Menos 40 dB, menos 0,01. Menos 60 dB, menos 0,001. Tá claro isso, Igor? Ah, sim, professor. Agora deu para entender um pouco melhor. 10. Quanto que eu preciso, o Kenneth? O Igor? Quero um ganho de 10. O que eu tenho que fazer? Quantos dBs eu tenho? Tem que ter. Para um ganho de 10? É. Meu sistema tem que ter um ganho de 10. Quantos dBs ele vai ter que ter? 1, no caso? Não. Quinto ano, quanto que ele vai ter que ter? De ganho em dB. Eu quero um ganho de 10, 20. Então, eu vou ter que ter um ganho em dB de 20, que nem o Luan falou. Agora, eu quero, usando a relação, Igor, tenta pegar agora. Eu quero ganho de 100. Quantos dBs eu vou ter que ter no amplificador de ganho? Em dB. Ganho em dB. 40? 40, isso aí. Entendeu? Acho que eu peguei aqui, aham. Então, 10, 20 dB. Positivo, porque ganho, não é atenuação. Aí eu quero um ganho agora de 100. Vou usar o quê? 40 dB. Eu estou dando um ganho em dB de 40 dB. Então, o cara vai lá, eu quero um amplificador com 40 dB de ganho. O que representa? Na verdade, é um ganho de 100. Ele vai entrar com 1 e vai sair com 100. Entendeu ou não? Entendi, sim. Uhum. Beleza? Beleza. Gente, acho que por acima de sinais, na próxima aula eu vou falar sobre como fazer isso no MATLAB. A gente vai começar a usar o MATLAB para fazer os filtros. Tá? Beleza? E aí vai para a aula de controle daqui a pouco, tá bom? Então a gente para por aqui. Beleza? A gente vai utilizar esse mesmo link, professor, para aula de controle? Isso, mesmo link. Vamos continuar aí. Tá, beleza. Beleza.